Pode ser, irmãos. Deus abençoe grandemente aos irmãos que aqui estão, aos irmãos que estão conectados em algum lugar desta cidade, em algum lugar desse Brasil. Deus seja exaltado, que o nome dele seja engrandecido. Como já foi apresentado, eu me chamo Rosivan. Nós, juntamente com a minha família, juntamente com a esposa e os filhos, somos do estado do Pará, da cidade de Uruará, perto ali de Santarém, um pouquinho longe. E aprove a Deus preparar esse momento para estarmos aqui em São Paulo, no CTM, para um treinamento missionário, para uma capacitação, para conhecer mais da sua palavra, ter mais uma profundidade de intimidade com o Criador que fez os céus e a terra. Amém? E nos criou como homens e mulheres em imagem de semelhança. E nós estamos aqui lindos, bonitos, simpáticos e elegantes, que só nós sabemos quem nós somos. Amém? Eu quero te dizer que não existe ninguém feio. Quando alguém falar que você é feio, que você é assim, não existe ninguém feio e nem diferente. A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança do Criador. Amém? Trago as saudações do Dr. Gustavo, da pastora Mariane, a esta igreja, aos nossos líderes que ali estão, nossos professores, toda a equipe do CTM. E nós estamos aí nessa adaptação de 3 meses, aprendendo um pouquinho mais. Eu sempre digo que para estar de pé nós precisamos sentar para aprender um pouquinho mais. Nós deixamos a nossa igreja, deixamos o distrito, a qual nós temos uma grande responsabilidade, para vir aprender mais do Senhor. Não é porque nós temos uma formação, que já chegamos a um nível de grau, não. Todo dia eu estou aprendendo, todo dia eu preciso aprender, todo dia eu preciso saber mais do meu Deus. Amém? E eu gostaria de convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor no Evangelho de São Mateus, para nós meditarmos nessa noite. Obrigado, Deus abençoe. Mateus capítulo 24, para nossa meditação nessa noite. Mateus capítulo 24, para nossa meditação nessa noite. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos apenas um versículo, um versículo da palavra do Senhor nessa noite. Mateus 24, 12, para nossa compreensão do Evangelho, para nossa meditação nessa noite. Amém? Quem achou, diga amém. Você que está em casa também, é muito importante você pegar a sua Bíblia, sua espada, o oráculo de Deus. Acompanhe conosco Mateus capítulo 24 e o versículo 12. Apenas um versículo que diz assim, queridos: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Repetindo: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe com essa palavra, que é a palavra de Deus para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E eu gostaria nessa noite de compartilhar com os irmãos. Eu gostaria de fazer uma reflexão nesta noite sobre a igreja, sobre essa palavra missões. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite. Glória a Deus. Que você nesse momento possa aguçar bem os teus ouvidos, que você nesse momento possa abrir o seu coração, porque a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? E eu quero compartilhar com você, de fato, o que Jesus está dizendo, o que Jesus está falando aos seus discípulos, o que Jesus está
falando à sua igreja, ainda mais nos nossos dias atuais que nós estamos vivendo. E ele vai relatar, ele está dizendo, ele está sendo seguro na sua palavra, dizendo que se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vão se esfriar. Como é que isso acontece? Qual é essa dinâmica das falas de Jesus? E eu quero compartilhar com os irmãos e falar, repetindo, sobre a atual situação da igreja. E nós sabemos que o reino de Deus, ele não está cometido em crise. O reino de Deus não tem crise. O reino de Deus não há tempo para crise. E lembrando, queridos, que a igreja somos nós somos a igreja, amém? Você é a igreja? Nós somos a igreja. Nós sempre dizemos isso, nós somos a igreja, amém? Você é a igreja, lembrando que nós somos a igreja. O apóstolo Paulo, ele faz essa menção, ele nos faz lembrar de quem nós somos a igreja. Nós somos a igreja, mas é necessário prestarmos bastante atenção com a relação do que Jesus está falando da situação atual da igreja. Nós sabemos quem nós somos, a igreja que espera Cristo, a igreja que a um piscar de olhos, a qualquer momento pode acontecer o arrebatamento e os mortos que aguardam o Senhor vão sair das suas sepulturas e nós, os vivos, seremos transladados. Amém? Deus, irmãos, com a sua infinita misericórdia e graça, Deus, com a sua bondade por nós, sempre tem nos dado alerta e sempre tem nos advertido para não cairmos em laços do engano. Deus sempre tem falado à sua igreja, Deus sempre tem despertado a sua igreja, sim ou não? Sabe, querido, nós não precisamos de uma revelação mega, extra poderosíssima. A melhor revelação, nós estamos diante dela, que é a palavra de Deus. E Deus está dando um alerta para a sua igreja, a igreja do século 21, a igreja que precisa de fato estar não desapercebida, mas que precisa estar vigilante. Mas a pergunta é, querido, se Jesus retornasse hoje, será que a igreja atual, na situação que está vivendo, ela iria subir com Jesus? Nós somos uma igreja, mas essa igreja tem uma identidade, e essa identidade é o que Jesus está dizendo em João 15. Em João 15, quando ele relata sobre os amigos de Deus, ele vai falar acerca dos mandamentos, os mandamentos do Senhor. Sabe, queridos, nós não podemos fechar os olhos. Eu trago uma reflexão com relação a isso. Fechar os nossos olhos para o que está acontecendo nos dias atuais. Nós precisamos estar atentos, porque Satanás, ele não brinca de ser Satanás, ele é Satanás. E nós precisamos estar atento com relação a isso. Sabe, queridos, pouco notamos em nossos dias o batismo com o Espírito Santo. Pouco se nota o batismo e revertimento acontecendo em nossos dias atuais. E o que Deus quer não é apenas um movimento, o avivamento. Muitos esperam que esse avivamento venha, e eu quero te dizer que o avivamento, ele já chegou, ele está aqui hoje. É um avivamento que não usa terno, que não tem gravata, não tem cheiro, não tem endereço. E esse é o momento, esse é o tempo do avivamento que Jesus está dizendo. Trazer um despertamento para nós que somos igreja do Senhor. Não fechar os olhos para o que está acontecendo,
pouco notamos o verdadeiro batismo com o Espírito Santo e o revertimento, e nós precisamos, como igreja, irmãos, buscar ao Senhor verdadeiramente. Quando eu digo a palavra verdadeiramente, não me leve a mal, ao ponto de você pensar na sua mente, mas eu busco a Deus. Quando eu digo verdadeiramente, é uma profundidade com relação a isso. Não é superficial. O que Deus quer é uma profundidade, porque a igreja que se conhece, que tem essa identidade, ele entende que Jesus estava falando da mulher samaritana quando disse a ela que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por que ele disse verdade? Porque no meio teria mentira. E é exatamente isso. Quando nós falamos acerca da Bíblia, muitas das vezes as Bíblias estão encostadas, muitas das vezes não se tem um bom manuseio com relação a isso. Isso faz parte, está dentro da contextualização. Está dentro da contextualização de João 15. Quando Jesus ele fala acerca da sua palavra, acerca do mandamento: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei o que quiserdes e será feito. Quando nós internalizamos a palavra dentro dessa identidade que é a igreja do Senhor. Amém? Irmãos, nós precisamos se atentar com relação a isso. Foi dito aqui no início acerca de unidade, e o que nós vemos hoje, irmãos, é exatamente isso. Muitos irmãos brigam entre si, muitos na competitividade. Nós não estamos o reino de Deus não é competitivo, o reino de Deus não é briga, o reino de Deus é unidade, o reino de Deus é comunhão, e Deus quer ter essa comunhão de uma profundidade tremenda e maravilhosa. Até que ponto nós chegamos, irmãos, que para muitos assuntos, como o futebol, nós assistimos ontem o que aconteceu, por uma competição, e uma vida foi ceifada por uma briga, por uma situação crítica. O interesse está mais voltado à competitividade do que o interesse com relação à palavra de Deus. E nós precisamos, porque é ela que nos dá o fundamento, é ela que revela quem é o Deus que nós servimos, quem é o Deus que nós cantamos, quem é o Deus Todo-Poderoso. A palavra vai direcionar, a palavra ela é terapêutica para a nossa vida, a palavra ela traz cura, a palavra, irmãos, ela te dá direção em meio à circunstância e adversidade. A palavra de Deus, ela diz que ela é infalível. A Bíblia responde, irmãos, a própria Bíblia. Nós não precisamos buscar a bola de cristal, nós não precisamos consultar cartomante, nós não precisamos, irmãos, ir a macumba, ao espiritismo. Nós temos a Bíblia, nós temos Deus, nós temos o Espírito Santo. E Paulo vai dizer isso aos romanos: todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Aonde ele estiver, se é na cova de leões, se é no caminho estreito, quando ele faz uso da palavra, um bom manuseio da palavra, a palavra te dá livramento, a palavra revela o oculto e o escondido para a nossa vida, irmãos. Nunca houve tantos torcedores, irmão, de determinados times indo à loucura, tirando a própria vida e a vida dos demais. Satanás sabe ao certo o que faz, ele não perde tempo, ele sabe o que está fazendo.
Mas a pergunta é, queridos, mas e o povo de Deus? Por que dormes? Onde está, ou onde anda esse amor? E exatamente que eu chego num tema, irmãos, que eu quero compartilhar com você: amor abandonado. Algumas pessoas, elas têm uns sentimentos porque não deu certo no casamento, no namoro, no noivado, vice-versa. Porque ela se rejeita, há uma rejeição complexa, porque ela sente que aquele amor foi de fato abandonado, porque não me ama mais, não me quer mais. Houve uma rejeição e isso cria um complexo de inferioridade. Mas independente disso, eu quero te dizer que Deus te ama. O homem pode te rejeitar, te abandonar, mas Deus jamais abre mão de você. Ele prefere te ferir do que te perder, porque somos propriedade do Senhor. Amor abandonado. No Monte das Oliveiras, Jesus proferiu um notável sermão profético, abrindo aqui as cortinas nesse sermão do tempo e antecipando em suas palavras as realidades dramáticas que iriam acontecer, o que está acontecendo em nosso tempo, irmãos. Muita coisa tem acontecido, muitas coisas vão acontecer, muitas. Ele falou sobre o engano religioso, Jesus falou sobre as guerras. Jesus está falando, Ele está abrindo as cortinas assim do futuro e dizendo: olha, vai acontecer isso, olha, vai ter isso no meio religioso, no meio político, vai haver terremoto, vai haver pestilência, vai haver enfermidade cruéis que até a ciência não achará solução. Ele está abrindo a cortina e dizendo: olha, cuidado, fica firme, porque vai chegar dias complicados, pestilência, apostasia religiosa e o aparecimento do anticristo, dentre os vários sinais da sua segunda vinda e da consumação do século apontado por Jesus. E eu compartilho com você 3 coisas bem objetivas, irmão, sobre amor abandonado, ou seja, missões. Um amor abandonado. Um amor abandonado. Em virtude da multiplicação da iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Sabe, você veio aqui à igreja, você que está me assistindo pelo Facebook, YouTube, você que está conectado, você que, aos irmãos que aqui estão, não é em vão a sua vinda aqui. Deus tem plano, Deus tem um propósito. Mas nós precisamos entender que nós somos seres humanos trino, corpo, alma e espírito. Nós temos um corpo, temos uma alma e temos um espírito. E de vez em quando a nossa alma está abatida, de vez em quando estamos sofrendo aqui dentro desse corpo, de vez em quando a nossa mente está atribulada, de vez em quando choros constantes. É isso que o salmista está dizendo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã cedo. O problema é quando esse choro dura 3 dias, 4 dias, 1 semana, 1 mês, 2 anos. E Deus sabe, Deus te conhece por inteiro. Quando Ele relata o Salmo 139, que conhece o nosso corpo, a nossa alma e nosso espírito. E nós precisamos de fato ser banhados nesse amor incondicional, que é o amor de Cristo Jesus. O amor do homem pode falhar, mas o de Deus jamais vai falhar. Deus te ama e você precisa entender isso. E ainda mais dizer para você mesmo, coloque a mão no seu coração e diga: eu me amo. Jesus mais ainda. Diga com a tua voz profética mais alta, aumenta o volume: eu me amo. Jesus mais ainda. Jesus está dizendo que os homens se tornarão mais egoístas, mais agressivos,
mais violentos. Jesus está dizendo essa triste realidade que está presente nas famílias, está presente nas ruas, está presente nas empresas e até entre as nações. Nós estamos assistindo essa situação crônica que a qualquer momento um país pode invadir o outro, a Ucrânia. Então a qualquer momento o negócio está tenso. Jesus não estava mentindo. Ele está dizendo que os homens vão se tornar mais violentos. Os homens vão deixar até mesmo de seguir o próprio Deus, de não querer saber mais de Jesus. Porque a onda agora é como diz a canção aí fora: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim, não funciona assim, mas é deixar que Deus me leve, que Deus me conduza. Porque em nome de um sentimento, de um amor abandonado que a pessoa sofreu. Porque a tendência de muitos, aí vem a pergunta: por que muitos vão para um bar beber? Por que muitos são acometidos às drogas? Por que muitos são acometidos à promiscuidade? Não foi porque ele de fato decidiu em si. Há uma raiz que precisa ser tirada pelo mal. E o Senhor está aqui nessa noite, irmãos. Sempre esteve aqui em momentos como esse de culto, para tratar, para curar e para restaurar, irmãos. Mas sabe por quê dessas atitudes? Porque o homem deixou de amar a Deus. Mas você pode pensar na sua mente agora, você pode ficar meio que assim comigo: mas eu amo a Deus. Parabéns. Glória a Deus por isso. O cético vai dizer que ama o seu Deus. O budista vai dizer que ama o seu Deus. Todos que seguem vão dizer que amam o seu Deus. Mas quando Jesus se refere que o amor de muitos se esfriará, e porque de tanta banalidade, tantas situações, porque o homem deixou de amar a Deus. E quando ele deixa de amar a Deus de uma profundidade, ele deixa automaticamente de amar o seu próximo. E a vida vai se desencadeando em um processo terrível. Porque sem amor, a vida perde o valor. Sem amor, você não consegue olhar com a ótica de Deus para o teu próximo. Porque quando você não olha com a ótica de Deus, a tendência é irritar o irmão, a tendência é agredir o irmão. Mas quando você entende que quem nos salvou, que quem nos libertou, irmão, quando você entende um amor de tal maneira, você entende, quando você coloca, irmãos, esse amor da ótica de Deus, você ama mais. Independente se te rejeitaram, você ama. Porque é só da cruz que nós podemos dizer: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. As pessoas hoje elas estão dizendo assim: eu não suporto mais fulano. Está errado o sentido da palavra. Você evita o irmão, porque a palavra suporte, ela vem do hebraico, que significa ser suporte. Eu preciso ser suporte no meu irmão. Em algum momento eu preciso ser suporte, mesmo nas fraquezas, a situação que ele está vivendo, eu preciso ser suporte na vida dele. Mas só pode ser suporte quem tem a base, que é o amor. Nós amamos a Deus, irmãos. É uma reflexão com relação a esse amor. Porque amar a Deus, dizer que ama a Deus é fácil. E nós só vamos saber se amamos a Deus na praticidade. Quem aqui já passou por algum momento assim,
de que alguém, que você soube que alguém falou mal de você? Tem alguém aqui? Alguém falou mal de você? Alguém disse que você era alguma coisa? Tem alguém aqui? Glória a Deus. Pastor, estão falando de mim. Fica calmo, fica tranquilo. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Isso é um sinal de que você é importante. Deixa falar. Porque quando você entende esse amor incondicional, você não reage. Agora, quem não entende ainda, ele reage. Ele quer matar, ele é crente, mas ele quer matar. Ele quer fazer uma vingançazinha gospel, santa. Então, queridos, nós podemos às vezes, ou seja, às vezes as pessoas erram, pode falar do macumbeiro, pode falar do católico, não, e às vezes nós somos os errantes. E eu sempre digo lá na minha igreja, que às vezes dentro da igreja tem cheio de macumbeiro gospel. Não precisa ir na macumba, faz o despacho aqui mesmo. Porque não amo o irmão, odeio o irmão. Porque a verdadeira prova da veracidade de que você ama a Deus é quando alguém pisa no teu calo. Quando alguém pisa. Você vem até aqui, aí você lembra que você é uma nova criatura. Você é igreja, você é embaixadora, povo exclusivo, nação santa. Glória a Deus, irmãos. E você não reage, porque de Deus, somente através e por meio de Deus vem a vingança. Então veja bem, queridos, em virtude da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos, quase todos vão se esfriar. Quase, não são todos. E você que está aqui, você que está nos assistindo, permaneça firme, não deixe esse amor esfriar. Quando de vez em quando teu coração estiver atribulado, quando ele quiser caminhar para algum lugar assim, levanta a tua mão direita assim, irmãos, bate no teu coração e diga: quieta coração, espere em Deus. Amém? Espere em Deus. Sem amor a vida perde seu valor. Sem amor o ser humano se transforma numa fera selvagem. Você sabia disso? Sem amor o ser humano se torna numa fera selvagem. Sem amor os relacionamentos vão se desfigurando. As pessoas que uma outra hora davam um sorriso, um belo sorriso, agora, irmãos, ela fecha a cara, parece que foi batizado num copo de vinagre. E quando chega e quando vai e vê o irmão, quando vai cumprimentar: Pai, Senhor, ele diz assim: passou, não é a passou não, é a paz do Senhor, graça e paz, meu irmão. Sem amor os relacionamentos se desfiguram. Eu sei que você pode perder a confiança, e não vai ser como antes, mas perdoa. E fica na igreja, não sai da igreja, porque igreja, irmãos, não é lugar de santo, é lugar de pecadores. Não é museu de santo. Já foi em museu? Você vai ver lá os museus, você vai ver lá a homenagem a fulano de tal, todo mundo lá intacto, não pode dizer nada. Igreja não é museu de santo. Igreja, irmãos, é hospital para pecadores. E eu sou um deles, estou aqui porque dependo de Deus, dependo da graça de Deus e dependo da sua palavra para que esse amor não se esfrie. Às vezes as pessoas têm a tendência de dizer: eu vou à igreja hoje buscar a minha bênção. É errado isso, você não vem buscar a bênção. Você já é abençoado, diz a Bíblia. Nós já somos abençoados com toda a sorte de bênção no reino celestial.
Nós viemos à igreja para bendizer o nome dEle, engrandecer, ser grato, louvar ao Senhor, se render a Ele. Para que essa semana que vai vir agora, nós não sabemos como vai ser, mas que essa semana possamos experimentar milagres de Deus, sobrenatural de Deus, pelos olhos da fé, irmãos. É incerto o futuro, mas com Jesus nós temos essa esperança. Sem amor, as nossas palavras são vazias. São vazias. Nossas obras se tornam egoístas e nossos relacionamentos são adoecidos. Jesus está dizendo: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E muitos estão assim na igreja, irmãos. E nós precisamos buscar em Deus e pedir a Deus a sua misericórdia para resgatar esses valores na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa igreja, irmãos. Amém? Nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Não é porque você ora, não é porque você vem à igreja, que o seu coração está nele. E o que vai demonstrar isso são as suas, são as nossas, são as minhas atitudes, mediante as situações impostas diante de você, diante de mim. Como por exemplo, irmãos, seu relacionamento no trabalho, na escola, na família. É ali que realmente irá demonstrar se seu amor é verdadeiramente pelo Senhor. Porque as pessoas hoje são 007. Ninguém pode saber que ele é um cristão. Você é luz. Jesus está dizendo: vós sois a luz, vocês são sal. Para edificar, para dar sabor, nós precisamos dar sabor ao nosso próximo, irmãos. Não ser pedra de tropeço, mas dar sabor, dar sentido à vida. Já basta a diversidade da vida. E nós como igreja, Jesus nos chamou para sermos pessoas que possam de fato influenciar com um bom perfume de Cristo. Amém ou não amém? É quando as pessoas olham para você, é quando as pessoas elas não querem saber se você vai dizer: eu sou um crente. Não, elas estão lendo você, elas estão observando você. E nós precisamos entender isso, irmãos, que neste deserto de afeição sejamos um oásis de amor para todos os sedentos que cruzam o nosso caminho. Amém? Quando você acordar amanhã, você vai acordar animado, você vai acordar como aquele crente pentecostal, dando glória a Deus e aleluia. Você não vai acordar mal-humorado, chutando o pau da barraca. Você não vai acordar azedo. Não, você vai acordar animado. Dizer: oi vizinho, bom dia, bom dia, bom dia taxista, bom dia cachorro, periquito, papagaio. Ô Espírito Santo de Deus, animado, animado, amém? Põe a mão no seu coração. Diga para você mesmo, diga o seu nome. Eu vou dizer o meu, você vai dizer. Você que está em casa também, faça isso. Vamos lá, 1, 2, 3, Rosivan. Você precisa ser animado. Amém? Eu sempre digo lá para a igreja, para a liderança: e aí, está animado, irmão? E hoje eles já falam isso. E aí, pastor, está animado? Como é que está? Está feliz? Está animado? Amém? Olha para o seu vizinho aí, vê se ele está animado. Você dá um sorriso elegante, vai, um sorriso Colgate. Nós precisamos sorrir, irmãos. A vida é bela, amém? Amém? A vida é bela. Já foi dito aqui que o diabo não. Deus é bom e o diabo não presta. Amém? Ame mais, a vida é bela, irmãos. Expresse seu amor ao seu irmão. Faça essa dinâmica. Ainda que você compre um bombonzinho assim, da Garoto, coloque uma fitinha,
Sabe, o segredo está nos detalhes. Nos detalhes. Mostra quanto você ama na sua simplicidade, enviando mensagem. Quantos aqui já quis dizer alguma coisa para alguém e fez um texto desse tamanho assim, depois apagou? Quem já fez? Porque as pessoas às vezes não têm coragem de olhar olho a olho, face a face. Então eu vou mandar aqui, porque hoje o WhatsApp, né, você não presta, você é assim, de repente, aí Deus vai lá, apaga tudo, aí você vai e apaga tudo. Foi só um momento de desabafo, ainda bem que nós temos Deus. O amor de muitos, o amor de quase todos vão esfriar. Como anda o teu amor? Como anda a tua declaração por Deus? Você já disse que ama a Deus hoje? Aproveite esse momento, olha para cima e diga: Deus, te amo. Beijo. Papai do céu, te amo. Como eu te amo, meu Deus. Eu acho que Deus teve bom senso de humor quando disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus não é gente, Deus é Deus. E compartilho a segunda coisa com os irmãos, com relação à cegueira espiritual. As igrejas atuais, irmãos, perderam a sua visão missionária com relação a que Jesus está dizendo. E se perde a visão missionária. E quando a igreja perde a visão missionária, deixa de existir e passa a ser, irmãos, apenas coveiro de igreja. Essa é uma verdade, irmãos, que de fato eu compartilho com vocês como uma reflexão. Jesus, ele deu o diagnóstico da doença de uma igreja. Ele falou da cegueira espiritual na igreja de Laodiceia, e ele deu conselho. Deus sempre tem nos dado conselhos, Deus sempre tem falado conosco, Deus sempre tem nos despertado, Deus sempre tem usado alguém, irmãos, para nos despertar em alguma área da vida, sim ou não? Deus sempre tem falado conosco. O problema é que algumas pessoas, que elas querem que Deus fale, que seja através de um revelamento, que caia fogo, assim os meteoros, um negócio maravilhoso, assim, meio que, né, cabeludo, que caia canivete, que seja assim um negócio. Deus já está falando. E Ele está dizendo à igreja de Apocalipse: quem tem ouvido, você tem ouvido. Sabe o porquê você tem dois ouvidos? Para escutar bem, para aguçar bem. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ninguém no dia do juízo vai dizer que não ouviu. Ninguém no dia do juízo vai dar desculpa diante de Deus, porque Deus tem se revelado a nós. E Ele diz: eu te aconselho. Olha o conselho de Deus: eu te aconselho, eu te ajudo. Olha, eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueça, roupas brancas para que se cubras, e a vergonha da tua nudez não seja mostrado, e colírio para que o apliques sobre os teus olhos e enxergue. Sabe por que Jesus disse: que queres que eu te faça? E aquele cego disse: é óbvio que ele poderia dizer assim, ele poderia dar uma resposta, né? Porque de vez em quando tem uns brasileiros terríveis, né? Que gosta de dar uma resposta assim na lata, né? Pá! De vez em quando gosta de dar como diz o ditado no Brasil, dar um coice, dar uma cotovelada. O cego não disse isso. Ele disse: Senhor, eu quero ver.
Quem está cego quer ver, e quem está vendo precisa ficar cego para enxergar. E a igreja de Laodiceia estava cega espiritualmente para a oportunidade que Jesus lhe abriu. Jesus sempre está nos dando oportunidade. Jesus sempre está nos dando conselho. E a solução era aplicar o colírio celestial para restaurar a visão espiritual, porque tem muita poluição espiritual por aí. Hoje está até difícil de pastorear, irmãos, com tantas coisas que se vê por aí. E Jesus está dizendo, dando um diagnóstico: eu sei qual é a tua doença, eu sei do que você precisa. Você não precisa, não é de riqueza, não é de campanha da prosperidade, não, você precisa de visão. Porque a visão é uma necessidade para o ser humano, importantíssima. Você precisa de visão. E a visão espiritual, irmãos, que Jesus está dizendo, era de suma importância. Era necessário restaurar essa condição, a visão espiritual de sua identidade e da sua missão. É tudo que uma igreja precisa para impactar o mundo. Quantos aqui se conhecem? Você se conhece? Você sabe os seus limites? Você sabe os seus temperamentos? Porque às vezes nós pecamos e erramos como cristãos. Nós dizemos, nós colocamos uma faixa. Nós colocamos uma faixa, olha, até aqui. Passou daqui é morte, viu? Limite. Limite. E Jesus estava onde? Jesus estava com os pecadores. Jesus estava com os famintos, com a prostituta. E muitas das vezes nós, os cristãos que temos o conhecimento, se é que temos o conhecimento, nós damos os limites. Não é nós que damos os limites, é Deus que estabelece, é Deus que opera segundo a sua palavra, irmãos. Fora isso é egoísmo. O ser humano é cheio de egoísmo. Esse que vos fala, eu te digo uma coisa: eu não vim de um lar evangélico, não gostava de crente. Eu conheci Jesus no centro de recuperação de dependentes químicos em Campinas, São Paulo. Aceitei Jesus na época no ano de 97, no centro de recuperação de dependentes químicos, onde entreguei a minha vida para Jesus. E as pessoas, ela dizem assim: quando não dá para nada, mas pelo menos para um crente presta. Não é porque para um crente presta, é porque Deus tem plano e Deus tem propósito. Venho de uma família disfuncional, totalmente cega nos seus entendimentos. Mas quando nós encontramos, irmãos, entenda bem, quando nós temos um encontro com Jesus, independente das circunstâncias, irmãos, nós continuamos amando a Jesus. Existem muitos encontros que são encontros de oba-oba, mas esse encontro aqui muda a nossa vida, transforma a nossa família, irmãos. E eu tive esse encontro, eu tive essa mudança na minha vida, porque Deus, Ele é um Deus de plano, é um Deus de propósito. Quando a igreja local, irmãos, não sabe quem ela é e para que ela existe, quando ela não sabe, eu sempre digo isso, irmãos, lá na minha igreja, onde você quer estar daqui 5 anos, daqui 10 anos, onde você quer estar daqui mais uns 20 anos? Como é que você quer ver a sua igreja? Qual a sua visão com relação a isso? Porque muitos ficam estagnados.
Se cobra muito do pastor, não, mas todos nós no coletivo, nós precisamos fazer alguma coisa por essa causa nobre que é o evangelho, que é missões. As pessoas estão morrendo. Quantos aqui têm amigos? Todos nós temos amigos. Todos nós temos amigos. Temos alguém na nossa família. Temos alguém na nossa rua. E Jesus está dizendo algo fundamental com relação a isso. Esse conselho, para não ficar estagnado. Porque quando se fica estagnado, se adoece. E se adoece, morre. Nós não queremos morrer. Nós queremos viver. E viver dentro dos planos de Deus. Amém? Todos aqueles que fazem parte da igreja, irmãos, precisam ter uma visão espiritual da sua identidade, da sua missão. Amém? Todo salvo tem uma missão. Você já entregou a sua vida a Jesus? Você é um salvo? Amém? Você ama Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, maravilhoso. Deus tem feito coisas boas na sua vida. Você consegue ver o que Deus tem feito na sua vida nesses dias, nesses tempos? Você consegue agradecer Deus agora nesse momento? Oh Deus, obrigado porque o Senhor fez isso, o Senhor operou isso. Eu estava mal nisso, eu estava meio que assim. Senhor, eu nem queria vir à igreja hoje, Senhor, mas eu vim à igreja. Porque tem momento que a gente tem que se ajudar, você sabia? Tem momento que o pastor não vai estar lá, tem momento que não vai estar nem tua amiga, nem teu amigo lá. Então eu me ajudo. Te digo como que funciona. Porque de vez em quando esse corpo aqui, irmãos, né, de vez em quando quer tomar outro rumo, né? De vez em quando quer tomar outro rumo. E aí é uma luta constante, é uma batalha constante. Então de vez em quando a perna quer ir para cá, enquanto que o caminho da igreja é para cá. De vez em quando, né, a metade ou 60% quer falar mais alto. Não, hoje eu vou para a igreja, hoje eu estou relax, né, hoje eu vou esfriar a cabeça hoje. E você sabe que como bom cristão, nós precisamos recarregar nossas baterias. Como é que nós vamos enfrentar essa adversidade? Como é que a gente vai enfrentar os dados inflamados do inimigo se a gente não veio adorar e bendizer ao Senhor e ser revestido do alto? Porque não é fácil, irmãos, né? Não, eu vou ser crente em casa, que agora virou moda. Não, eu vou ser crente em casa. Porque se for para ser crente em casa, então o texto que foi lido no início do culto não é válido, porque a Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em desunião. Eu falei errado, né, irmão? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em brigando, em união. Diga união. Diga união. 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 Amém? Então de vez em quando a perna quer para cá. Então se você diz: não é para cá não, perna, é para cá, bora. Bora. Paulo fala isso. De vez em quando você tem que pegar aqui, ó. Bora, Rosivan, é para cá, Rosivan, aqui, ó, para o culto. Vamos para a igreja. Porque de vez em quando a gente tem que olhar no espelho, não é dizer espelho, espelho meu, existe alguém mais isso, bonito, elegante. Não, você já é bonito, sim, glória a Deus por isso. Mas você tem que se refletir no espelho, como diz o apóstolo Paulo, e dizer algumas coisas para esse jovem, para essa mulher que está diante do espelho. Porque é fácil falar dos outros, difícil é falar da gente. Mexer no nosso espaço. E a palavra de Deus é magnífica. Ela vai até a divisão da alma, da medula, na medula, ela vai mexendo aí. Você fazendo cara feia, biquinho, ficando zangado, não gostou. Deus não vai se sensibilizar com a nossa vida de coitado. Temos que ser, na essência, filhos da luz. E ponto final. Quando o teu filho faz alguma coisa, parabéns, filho, continua assim, filho, né? É assim? Não.
Antigamente, esse que vos fala, antigamente era assim. Quando fazia alguma arte, a minha mãe naquele tempo era tijolo, era fio elétrico, era cabo de vassoura. O menino saía correndo, pegava o tijolo e jogava. O menino caía lá no terreiro. Você pensa que ela ia lá e ela dizia: levanta! Era assim o negócio. Era o cascudão, chamado cascudão da roça. Minha mãe fazia isso soletrando: eu já não te falei, não faz mais isso. Por isso que eu sou tão inteligente, irmãos. Não guardo nada de rancor nem de mágoa. Hoje a criação é diferente. Hoje eu sento com os meus filhos, quando faz alguma arte, Melissa e Jonathan, sento com eles, com a Bíblia, mostro para eles e digo que se eu não corrigir, eu sou passivo de condenação, como eu não quero ser condenado, e ele também não. Então nós fazemos a leitura, eu oro com eles. Claro que atrás de mim já está a vara da infância, mais ou menos de uns 2 metros, né? E depois da oração, Senhor, nós estamos aqui, eu apresento o Jonathan e Melissa. Eles cometeram uma infração, ó Deus, tem misericórdia da vida deles. Nós estamos aqui, ó Deus, para te adorar e te bendizer em nome de Jesus, amém. Depois do amém, não é com a mão que bate, não é dando bicuda, não é com sandália, não é com qualquer coisa, porque a Bíblia diz que a vara gera temor na criança. Pega aí uma varinha de fininha, mais ou menos um dedinho assim, mínimo, uns 2 metros ou 3. Aqui na ponta, ela grossinha, né? Você só faz aqui na ponta, aqui, ó, no início, só assim, só devagarzinho. Só dá uma mexida. Quando ela chega lá na ponta, e a Bíblia diz que isso causa temor nos nossos filhos. Exatamente isso, queridos. E Deus corrige o filho que ama. Você gosta de ser corrigido por Deus? Seja sincero, sim ou não? Deus me dê paciência. Não vai vir uma bolinha assim, irmão, de paciência, na hora que tu estiver orando e pum, na nossa cabeça. Paciência, filha. Paciência, filho. Não. É na adversidade, é colocando pessoas do teu lado, para trabalhar nessa personalidade que é difícil às vezes. Para sair um bom louvor aqui, tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Qual é o nome disso aqui? Qual é o nome, você sabe? Não, aqui onde afina. Qual é o nome, você sabe? Não sabe o nome aqui, esse aqui que estou segurando. De vez em quando Deus pega esse instrumento aqui para que aqui saia o perfeito louvor. Aí o salmista vai dizer: tirou-me de um charco horrível de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha e um novo cântico na minha boca. Então de vez em quando as circunstâncias podem apertar, mas é porque Deus tem propósito. É para sair o perfeito louvor. Não é para tu soltar os cachorros, não. Não é para dizer que tu vai matar. Quem somos nós, irmão? Eu vou matar. Eu vou... Olha para o teu irmão e diz assim: você é pó. Diga aí, vai, irmão. Você que está nos assistindo, você é pó. Pó. Então menos. Porque Deus vai, Tiago vai dizer na sua palavra que nós precisamos nos sujeitar a Deus. A Deus. Então, queridos, encerrando com
com os irmãos, nós precisamos conhecer em amor. Amém? Se ama mais, se ame, se abraça, se beija, diga que é bonito, se ame, diga frases bonitas para você, glória a Deus. Visão espiritual é enxergar as pessoas, irmãos, as pessoas necessitadas, e lemos no Evangelho que diz o seguinte: vendo as multidões, compadeceu-se dela, porque andavam tribuladas, abatidas como ovelhas que não têm pastor. Jesus viu as pessoas aflitas e cansadas, semelhante a um rebanho de ovelhas sem pastor, e nós precisamos orar. Deus de graça, Deus de misericórdia. E se você está aqui, você que está nos assistindo, está cansado, está estressado da vida, Deus te convida, Jesus te convida nessa noite: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a sua alma. O descanso que você precisa está em Jesus. O descanso para a tua alma é Jesus. O descanso para a alma atribulada, para a mente atribulada é Jesus. Eu quero declarar agora sobre a tua casa, sobre a tua vida, a paz que excede todo entendimento. Essa paz, irmãos, que vai te dar direção, vai acalmar a tua alma, vai trazer cura. É a paz de Jesus. É a paz de Jesus. É a paz de Jesus, amém? Glória a Deus. Ele viu as pessoas aflitas, ele viu as pessoas sofrendo, e as necessidades espirituais, irmãos, das pessoas são mais profundas do que a necessidade de cura física. As necessidades espirituais são mais profundas, tem muita coisa. Ele viu e sentiu compaixão pelas multidões. Visão espiritual significa ver as pessoas na perspectiva de Deus, de amar, ser solidário, contribuir, irmãos, para que essa pessoa possa ter refrigério em sua alma. E você pode ser um agente, você de fato é um agente de Deus aqui nessa terra, para levantar a tua mão para cima, para ser voz profética, para levantar as tuas mãos sobre a tua casa, levantar a tua mão sobre essa cidade, essa nação, e declarar o amor de Deus. O amor de Deus é olhar e sentir pelo mundo perdido o mesmo que Jesus sentiu. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo te abençoe, que o Senhor nos conduza debaixo dessa sua graça, para que possamos resgatar esse amor, e não abandonar e apenas ou estar apenas no superficial de que Deus nos ama, que Deus já pagou o preço por mim naquela cruz. Não, é mais do que isso, há uma profundidade, porque tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Amém? Diz a canção: tudo que Jesus conquistou na cruz, tudo que Ele conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Amém? E eu quero orar com você nessa noite, amém? Você pode se colocar em pé, você que aqui está, você que está nos assistindo, se você puder se colocar em pé onde você está, no sofá, na mesa, e nesse momento fechar os teus olhos, curvar sua cabeça. Eu quero orar com você nesse momento, e todos juntos no coletivo, e orarmos nesse momento, orarmos uns pelos outros, orar pela necessidade da igreja, que são tanta necessidade, orar pela nossa nação, orar para esse entendimento, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos conduza debaixo da sua graça. Amém? Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Ó Deus, aqui estamos
para te louvar, te exaltar e te bendizer. Ó Deus, aqui, ó Deus, estamos mediante a tua palavra. Ó Deus, tu nos conhece por inteiro, tu conhece o nosso levantar, tu conhece o nosso assentar, tu conhece como está o nosso corpo, como está a nossa alma, como está o nosso espírito. Ó Deus, tu sabe como está esse homem, esta mulher que está nos assistindo, aos irmãos que aqui estão, ó Deus, a condição e o milagre que a igreja precisa, aos irmãos que estão, ó Deus, nessa batalha, ó Deus, sabendo que essa peleja não é nossa, mas é do Senhor, mas nós rogamos ao Deus da seara, ao Deus criador dos céus e da terra, ó Deus, que haja, Senhor Deus, a tua intervenção, o teu agir, ó Deus, ó Pai, nós oramos para que o Senhor envie ceifeiros, levanta, Senhor Deus, homens e mulheres, ó Deus, Pai, com essa visão, uma visão do reino, ó Deus, uma visão dessa perspectiva, ó Deus, Pai, do amor, ó Deus, incondicional, o amor ágape, o amor de Deus. Deus, tem misericórdia de nós, perdoa, Senhor Deus, nossas falhas, perdoa, Senhor Deus, nossos desequilíbrios emocionais, ó Deus, nos ajuda por intermédio do Espírito Santo. Ó Espírito Santo, eu te peço, nos ajuda nossas emoções, no nosso sentimento, nos ajuda nesses momentos críticos, nos ajuda nessas dúvidas, nos ajuda, Senhor, ó Deus, nessas incertezas que sempre vêm, em nome de Jesus. Fortalece os meus irmãos, fortalece, Senhor, na fé, fortalece nos fundamentos, fortalece na tua palavra, e que a tua palavra traga renovo, restauração, que a tua palavra traga não somente a cura física, mas traga, Senhor Deus, uma experiência em profundidade, uma experiência no sobrenatural, uma experiência, Senhor Deus, gloriosa e maravilhosa. Declaramos a tua paz sobre esta igreja, sobre esse bairro que aqui está, Senhor, as casas circunvizinhas. Declaramos paz, ó Deus, em todos os becos, valados, praças, ó Espírito Santo, e que vida se renda, possa se render aos teus pés. Tem misericórdia, Senhor, ó Deus, de vidas que estão com seus sentimentos, ó Deus, conturbados, com seus sentimentos mal resolvidos, ó Deus, que essa paz possa neutralizar todo o mal que tem causado neste corpo, nesta vida, em nome de Jesus. Oh Deus, queremos te adorar, queremos te bendizer. Só o Senhor tem a paz, só o Senhor caminha a verdade e a vida, só o Senhor é Deus. Fortalece-nos, ó Deus. Declaramos, ó Deus, aqui nesta igreja, nesse ambiente, ó Deus, Senhor Deus, a multiplicação de vidas, de discípulos, almas para ti, Senhor, em nome de Jesus. Abre portas, Senhor, ó Deus, supra a necessidade da igreja, ó Deus, juntamente aqui com o pastor, sua família, a liderança, supra a necessidade, ó Deus, supre, ó Deus, de uma forma especial, em nome de Jesus, ó Deus, sobre essa pessoa que está nos assistindo, declaramos essa paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, amém. Aleluia. Glória a Deus. Respire fundo. Solta. Pergunta para o vizinho aí do seu lado aí como é que tá. Tá animado? Animado? Ele disse alguma coisa? Ele disse alguma coisa? Pergunta de novo aí. Tá animado? Amém? Glória a Deus. Deus abençoe grandemente sua vida. É um prazer estar aqui com os irmãos. Pode sentar. Agradeço ao pastor pela oportunidade. E nós estamos ali no CTM aprendendo mais, estudando. Tem sido um grande desafio para nós, mas estamos dando conta do recado. E assim que puder, e o pastor quiser nos convidar, podemos estar voltando com os irmãos novamente, amém? E eu creio, irmãos, que Deus vai agir de uma forma poderosa. Você crê nisso? Eu preciso crer, irmãos. Se eu não crer, quem que vai crer por mim?
Eu preciso ser uma pessoa motivada, com entusiasmo. Eu preciso ter. Eu preciso ser animado. Ainda que a igreja esteja, mas eu preciso ser animado, crendo que Deus é o Deus da obra. Ele é o Deus que vai agir. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado, pastor. Deus abençoe aos irmãos que estão do outro lado da telinha. Deus abençoe grandemente sua vida, sua família. Que a sua semana seja uma semana debaixo da graça. E também, irmãos, debaixo de bênção sobre bênção. Você pode declarar isso? Uma semana debaixo de bênção sobre bênção. Vou dar uma dica aqui rapidinho, pastor. Porque quando alguém diz assim: fulano, como é que você... E aí, irmão, como é que tu está? Estou numa luta. Você já respondeu para alguém assim? Irmão, está difícil. Já respondeu para alguém? Irmão, eu estou numa luta, estou numa dificuldade. Quando alguém perguntar para você como é que você está, mesmo você estando triste, mesmo que você estando naquele dia difícil, você vai responder: irmãos, bênção sobre bênção. Tá, bênção sobre bênção. Amém? Porque as palavras têm poder. Porque, irmão, eu estou desanimado. Irmão, o capeta está me perseguindo, irmão. Não, declare palavras dos céus. Amém? Bênção sobre. Como é que foi a sua semana passada? Como é que vai ser a sua semana que vai vir? Amém? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez?